É sempre bom ver que autoridades, todas as autoridades implicadas, né? A gente tem o Ministério Público, a gente tem a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem a Polícia Federal, a gente tem a Polícia Penal e a gente tem o Ministro da Justiça. É sempre bom ver que as autoridades estão se articulando para cumprir o seu dever, mesmo 1975 dias depois do assassinato, mesmo 63 meses depois do assassinato, mais da metade de uma década. Olha, essa é o aspecto que podemos dizer de positivo do anunciado hoje. As autoridades estão agindo em conjunto, porém em atraso, para resolver um crime que já devia ter sido resolvido. Então, tem um certo alívio aí, mas veja, é um alívio diante da terra arrasada dos últimos anos que a gente viu, da paralisia das autoridades diante da investigação desse crime. Então, tem um alívio aí, e para nós da Anistia Internacional é bom saber que as autoridades estão dispostas a cumprir seu dever. Jurema, o ministro Flávio Dino colocou aí, né, que a gente fecha um ciclo da investigação com esse acordo de delação premiada. Eu queria fazer duas perguntas. Se, se a senhora acha que nesses casos a delação premiada é importante, a gente ainda não sabe os benefícios, né? Ele diz que ele continua preso, mas enfim, vai ter benefícios. E aí, quando se fecha esse ciclo, quando o ministro fala em se fechar esse ciclo, qual a importância de chegar no mandante? Então, assim, fechamos esse ciclo, mas ainda falta essa resposta, né? Qual que é a importância de continuar e chegar nessa resposta? Olha, Carla, é, falta muito, né? Falta muito. O próprio ministro disse, o chefe da Polícia Federal também disse que há mais gente, não só esses três, envolvidos na execução. Então falta muito. E falta muito para responder somente a primeira pergunta. Quando esse crime aconteceu, logo após a anistia fez 23 perguntas. Somente a primeira pergunta, quem matou, a gente está respondendo um pouco mais hoje, né? Já tinha respondido Rony Lessa, já tinha respondido com o nome do Elcio de Queiroz e já havia sido respondido com o nome do Maxwell, porque o Maxwell já tinha sido apontado e já estava respondendo o julgamento. Ou seja, o passo que foi dado não tirou a gente do lugar, né? Foi dado um passo, mas a gente já estava. Esses três a gente já sabia que estavam envolvidos na execução do crime. O ministro diz, o chefe da Polícia Federal dizem que há mais gente envolvida na execução do crime, ainda faltam esses nomes. Você pergunta qual é a importância da delação premiada. Olha, eu vejo a importância das autoridades usarem as ferramentas dentro da lei para elucidar esse crime. Qualquer ferramenta dentro da lei que possa ser utilizada deve ser utilizada, porque por trás do assassinato de Marielle Franco tem muita coisa em jogo, muita coisa em jogo na frente, né, o silenciamento de uma parlamentar no exercício do mandato, o silenciamento de uma ativista que despontava como uma voz importante no cenário do Rio de Janeiro e no cenário nacional, o assassinato de uma mulher negra da favela, uma mulher bissexual, que se colocava em favor dos direitos humanos, o envolvimento de crime organizado, a incompetência da polícia em cumprir o seu papel, da Polícia Civil, a incompetência ou a lentidão do Ministério Público de fazer o controle externo da atividade policial, porque são policiais, ou são policiais ou agentes do Estado, né? Rony Lessa era policial, Elcio de Queiroz era policial e Maxwell, bombeiro, recém-expulso. Ou seja, a incompetência do Estado em pôr um freio na adesão de agentes públicos ao crime organizado e a leniência, ou o silêncio do governador do Estado em que não se coloca como deve à frente dessa investigação. Então, utilizar as ferramentas da lei para elucidar esse crime é fundamental. Mas eu lembro mais uma vez, falta muito, hein?